Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, Senhor, o meu coração, a minha vida, a minha família, tudo que tenho. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Irmãos, bom dia, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Nós dando início ao nosso Catecismo da Igreja Católica, onde que nós estamos no índice analítico no parágrafo 729. Nós estamos falando sobre o advogado, Espírito Santo, outro advogado, Paráclito. Nós vimos ontem o parágrafo 692, hoje nós vamos ver o 729 e sábado, o 1433 e segunda-feira, o 1848. Todos esses parágrafos vão falar sobre o Espírito Santo, outro advogado. Então vamos olhar o parágrafo 729. É somente quando chega a hora em que vai ser glorificado que Jesus promete a vinda do Espírito Santo, pois sua morte e ressurreição serão um cumprimento da promessa feita aos apóstolos. Então, a partir do momento que o nosso Senhor Jesus ele vai ao Pai, é o momento que o Espírito Santo nos é dado. Ele volta a nós para que sejamos agraciados com a graça santificante, para ficarmos cheios da graça. É o mover do Espírito Santo. O Espírito de verdade, o Paráclito, será dado pelo Pai a pedido de Jesus. Ele será enviado pelo Pai em nome de Jesus. Jesus o enviará de junto do Pai, pois ele procede do Pai. O Espírito Santo virá, nós o conheceremos. Ele estará conosco para sempre. Ele permanecerá conosco. Ele nos ensinará tudo e nos lembrará de tudo o que Cristo nos disse. E dele dará testemunho, conduzir-nos à verdadeira, inteira e glorificará a Cristo. Aqui, queridos irmãos, eu quero parar um pouquinho para a gente meditar esse parágrafo, onde que está nos dizendo que o Espírito Santo nos estará conosco para sempre, permanecerá conosco, nós veremos ele, ele nos ensinará tudo e lembrará tudo do que Cristo disse e dará testemunho. Aqui nós estamos vendo o decorrer da Igreja de Cristo, os apóstolos, a unidade, num só pensamento, num só ensinamento. Por isso que quando nós fazemos o Lectio Divino, nós sempre estamos vendo o ensinamento da igreja sobre a palavra de Deus, andamos num só pensamento diante da verdade. Então a igreja de Cristo, o inimigo tenta derrubar ela, mas a verdade prevalecerá, como disse Jesus. Então aqui está o mover, nós vamos ver na palavra esse momento que Jesus envia a igreja de Cristo, e aqui nós vamos ver nessa palavra que nós vamos ver também o momento que ele dá para nós ali o sacramento da confissão, Nós vamos ver daqui a pouquinho. Quando ao mundo confundi-lo há em matéria de pecado, de justiça e de julgamento. Finalmente chega a hora de Jesus. Jesus entrega seu Espírito nas mãos do Pai, no momento em que, por sua morte, é vencedor da morte, de maneira que, ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, que está lá em Romanos 6:4, dá imediatamente o Espírito Santo, soprando sobre seus discípulos. A partir desta hora, a missão de Cristo e do Espírito passa a ser a missão da igreja. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. João 20. Vamos pegar essa palavra agora? João 20, no versículo 19 até o versículo 23. Aparição aos discípulos. Na Bíblia Ave Maria. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: a paz esteja convosco.
Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Olha só, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A missão da igreja, derramado sobre o mover do Espírito Santo, o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão dos pecados, onde que, a partir deste momento, nós entendemos que a palavra de Deus dá autoridade aos discípulos, aos apóstolos, a perdoar os pecados e a reter os pecados, aqueles que não se arrependerem, né? Ao confessar, uma confissão sem pé sem cabeça, né? Aquela confissão que a pessoa não chega arrependida, é como se estivesse contando uma história. Eu pequei porque fulano fez isso comigo, mas não é um ato de contrição, não é aqui dentro do coração arrependimento, né? Mas enfim, aí já é sobre o momento da confissão, da reconciliação com Deus, né? Então, queridos irmãos, o mover do Espírito Santo sobre a igreja, o mover do Espírito Santo sobre um só entendimento, o mover do Espírito Santo para permanecer conosco. E ele permanece vivo no meio de nós, nos ensinando, nos direcionando, nos agraciando com a verdade. E isso, a verdade que nós estamos acabando de ver aqui no Catecismo da Igreja Católica. Essa verdade, um só Espírito, um só pensamento. Catecismo nos leva a esse mover do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, que neste momento coloca a mão no teu coração, fala assim: Espírito Santo de Deus, diante de tantas desavenças, desentendimentos, contradições, heresias que falam sobre a Igreja Católica, heresias que falam sobre os padres conservadores, aqueles padres que levam a verdade de Cristo, não sai da sua essência. Nós temos que rezar pelos nossos padres. E assim, irmãos, nós mantermos nas famílias a essência de Cristo, olhando sempre para a base da unidade da igreja. Não deixamos que a teologia da libertação tome conta, né? Nós temos que ser firmes na fé, começa dentro da família, porque a teologia da libertação quer que todo tire o mover, né, do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo na unidade da igreja, mas nós estamos diante da igreja de Cristo. Então só vamos pedir que os padres, aqueles padres que estão na luta, que estão levando a verdade, a palavra verdadeira, que estão firmes na fé. E quantas vezes aconteceu isso dentro da igreja, né? Uma luta, padres que deram a vida para que chegasse a verdade até nós. Quantas vezes o mundo tentou destruir, mas Deus levantou sacerdotes que não deixaram a nossa fé ser abalada. Porque a igreja é de Cristo, irmãos, não é nossa. É a igreja dele, nós nos unimos a ele. Nós fazemos parte desse corpo místico com ele. Mas o mover junto, como nós estamos aqui, é o mover do Espírito Santo. Então, a nossa missão como apóstolo, como discípulo, como evangelizador, como levar a palavra, é escutar a voz de Cristo. Como que eu escuto a voz de Cristo? Aquela voz é verdadeira. Você vai escutar a voz, você vai entender. Quando você vê que o sacerdote, a pessoa que está falando ali, ele não está levando uma verdade concreta do que nós aprendemos junto com a igreja. Então, não é ser, como diz, tem uns que falam assim, né? É lá ancestral, é lá da década passada, já mudou as coisas. Hoje nós temos que renovar. A palavra de Deus é viva, hoje, amanhã e eternamente. A renovação, irmão, é viver na minha vida o que a palavra precisa mudar. E não eu tenho que mudar a igreja de Cristo. Não. A igreja de Cristo é a igreja de Cristo. Agora, a minha vida precisa ter mudança. A minha vida sim precisa ser atualizada todos os dias. Queridos irmãos, rezemos
hoje, pelo mover do Espírito Santo, pedindo que Ele mova-se dentro da igreja, mova no coração de cada um de nós, trazendo para nós a verdade e caminhando e nos direcionando para a unidade com Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Um exemplo, né, irmãos? Nós temos que lutar para que a nossa vida seja uma reconciliação diária com Deus. A natureza é bom, é de Deus, mas ela vai permanecer aqui e aqui vai ficar. Agora, a minha alma, se eu não aproveitar na quaresma e me reconciliar com Deus e ficar cuidando da natureza, deixai, né, os pássaros, tudo, deixai, tudo eles têm quem já cuide deles. Agora nós temos que estar unidos a Cristo. Que jeito? Momento de quaresma, momento de penitência, momento de reflexão. Convertei-vos e voltai o vosso coração para Deus. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço ao Maico, a toda a sua família. Que Deus abençoe.